Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui, pessoal, para mais uma notícia bombástica em horário nobre. Pessoal, uma notícia importantíssima que pegou todos de surpresa, principalmente o pessoal ali que não quer a prorrogação da CPMI, que não quer CPMI. Pessoal, assista este vídeo até o final para não perder absolutamente nada. Já vou pedindo a vocês que se inscrevam no canal, que deixem o seu like é muito importante para a gente, ajuda muito a distribuir a notícia para muito mais pessoas, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, não se esqueçam de hypar o vídeo também, pessoal, ajuda muito. Pessoal, comentem de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo bombástico de agora. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autorizou hoje prisão domiciliar temporária para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes tomou a decisão um dia depois do parecer favorável da Procuradoria-Geral da República à prisão domiciliar. Hoje, Moraes disse que as informações fornecidas pela equipe médica do Hospital DF Star confirmaram o diagnóstico de broncopneumonia aspirativa, apontando o estado geral estável de Jair Bolsonaro, porém a necessidade de continuidade de tratamento antibiótico e monitorização clínica por 7 a 14 dias, a depender da evolução clínica e laboratorial. Segundo Moraes, isso demonstra que a concessão de prisão domiciliar humanitária temporária é a indicação mais razoável para a plena recuperação do custodiado. O ministro afirmou que o ambiente domiciliar é o mais indicado para a preservação de sua saúde, uma vez que, conforme literatura médica, devido às condições mais frágeis do sistema imunológico de idosos, o processo de recuperação total de pneumonia nos 2 pulmões, com o retorno da força, fôlego e disposição, pode durar entre 45 e 90 dias. O ministro determinou uma série de medidas a Bolsonaro, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, monitoramento presencial da área externa da casa, vistoria de todos os carros que deixarem o local, proibição de quaisquer manifestações a um raio de 1 quilômetro de distância, proibição de celulares, redes sociais e gravação de vídeos ou áudios. As visitas autorizadas também não podem usar celular. O ex-presidente poderá receber os filhos, os advogados e a equipe médica. Todas as demais visitas ficam proibidas pelo prazo de 90 dias, para evitar, segundo a decisão, o risco de infecções. Moraes ressalvou que o descumprimento das regras da prisão domiciliar humanitária temporária ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e ao retorno imediato ao regime fechado ou, se necessário for, ao hospital penitenciário. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a prisão domiciliar humanitária temporária vale pelo prazo inicial de 90 dias, a contar da data de alta médica. Depois desse prazo, será reanalisada a necessidade da manutenção ou não do benefício. Bolsonaro estava preso desde janeiro no batalhão da Polícia Militar em Brasília, conhecido como Papudinha, cumprindo 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. Desde o último dia 13, está internado no DF Star. No boletim de hoje, os médicos disseram que o ex-presidente saiu da UTI e segue o tratamento com antibióticos e que não há previsão de alta. Numa rede social, o advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, afirmou que a decisão finalmente considerou a saúde debilitada que ele apresenta e que a modalidade temporária da prisão domiciliar é singularmente inovadora, não se podendo perder de vista que as condições e necessidades especiais que Bolsonaro demanda são permanentes. Documentos entregues à CPI do crime organizado revelam que Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, recebeu quase 200 milhões de reais de um fundo suspeito de lavagem de dinheiro. Zettel e Vorcaro estão presos.
As declarações de imposto de renda de Fabiano Zettel mostram que o patrimônio dele triplicou em 4 anos. Passou de 67 milhões de reais em 2021 para mais de 200 milhões em 2024. Entre os bens declarados nesse período, o valor em itens de luxo, como joias e relógios, subiu de mais de 8 milhões e meio de reais para quase 51 milhões de reais em 2024. Segundo as investigações da Polícia Federal, Fabiano Zettel era o operador financeiro da organização criminosa de Daniel Vorcaro. A PF diz que Zettel acompanhava os fluxos de pagamento e colocava em prática as estratégias do grupo para movimentar o dinheiro obtido com fraudes. As quebras de sigilo fiscal e bancário de Fabiano Zettel estão sendo analisadas pela CPI do crime organizado. Além do patrimônio, Zettel declarou à Receita Federal que recebeu mais de 190 milhões de reais de lucros e dividendos no período de 2023 a 2024. Esse recurso, segundo a declaração, veio do Fundo de Investimento em Participações Kairos, administrado pela REAG, gestora ligada ao Master. A Polícia Federal investiga o caminho do dinheiro. Um dos pontos é a relação do Fundo Kairos com a Super Empreendimentos, empresa suspeita de crimes financeiros. Zettel foi diretor da Super Empreendimentos de 2021 a 2024. Na decisão que autorizou a fase mais recente da Operação Compliance Zero no início do mês, o ministro André Mendonça mencionou a Super Empreendimentos como uma das empresas destinadas à prática dos mais variados ilícitos, sendo utilizada para formalizar contratos fictícios de consultoria destinados a justificar pagamentos ilícitos e servir como estrutura societária intermediária para a movimentação de recursos. Por causa desses indícios de crime, o ministro suspendeu as atividades da Super Empreendimentos. Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro estão presos desde o início do mês. Zettel permanece na penitenciária de Potim, no interior de São Paulo. Vorcaro assinou um termo de confidencialidade com a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal, num primeiro movimento para uma eventual delação premiada. Na semana passada, com autorização do ministro André Mendonça, Vorcaro foi transferido de um presídio de segurança máxima para a Superintendência da Polícia Federal e tem se reunido diariamente com os advogados. Vorcaro estava numa cela comum, com cama e banheiro, e ontem passou a ocupar a sala em que o ex-presidente Jair Bolsonaro permaneceu por 2 meses. A sala tem espaço maior. A defesa de Fabiano Zettel não se manifestou. O presidente Lula sancionou com vetos o projeto de lei contra facções criminosas. A proposta foi enviada ao Congresso pelo Ministério da Justiça em outubro do ano passado. Depois de uma troca de críticas entre governo e oposição, o projeto final acabou como um meio-termo entre os dois lados. O presidente Lula vetou apenas 2 pontos do projeto que considerou inconstitucionais. O governo foi contra aplicar as mesmas penas previstas para integrantes de facções a quem não fizer parte de organizações criminosas e cometer crimes semelhantes. Também vetou repassar às polícias estaduais parte do dinheiro do Fundo Nacional Antidrogas destinado à Polícia Federal. A lei sancionada hoje cria o crime de domínio social estruturado, previsto quando cometido por integrantes de organização ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada. As penas vão de 20 a 40 anos de prisão. A lei também facilita a posse definitiva pelo Estado dos bens de origem ilícita apreendidos com essas organizações. Veda anistia, graça, indulto, fiança e liberdade condicional aos condenados por organização criminosa ultraviolenta e proíbe pagar o auxílio reclusão para dependentes de presos de facções. Nós temos trabalho histórico da Polícia Federal na apreensão de armas, na apreensão de drogas, no combate ao tráfico dessas coisas, e nós queremos colocar à disposição de quem quer que seja no mundo que queira levar a sério o combate ao crime organizado e o combate ao narcotráfico. Nós estamos dispostos. O especialista em segurança pública Luiz Flávio Sapori destacou os avanços da nova lei. Ela efetivamente considera o poderio bélico, o poderio financeiro e principalmente o domínio territorial que muitos desses grupos hoje realizam no Brasil, endurece a legislação, cria mecanismos de investigação.
É isso aí, pessoal. Bora aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com o André Massiglia atualizando todas as informações. Pessoal, tem uma notícia muito bomba, que é uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Davi Alcolumbre estava agora em plenário, né, fazendo uma sessão ali, e foi pego de surpresa. Pessoal, acompanhe este vídeo até o final. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de sentar o dedo no like. Pessoal, o seu like é muito importante, o seu joinha ajuda muito na distribuição do conteúdo, ajuda muito a entregar a notícia para muito mais pessoas. Não se esqueçam de clicar no botãozinho de hypar, que é também, pessoal, um suporte aí para ajudar a entregar para muito mais pessoas o vídeo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Declarou guerra a Mendonça e agora prepara no STF, no plenário do STF, uma forma de derrubar a decisão que prorrogou a CPMI. Bom, a verdade é que o Alcolumbre ele tem uma birra com o Mendonça, aliás, ele tem uma birra com todo mundo, ele só não tem uma birra com a sua própria insuficiência, ele só não tem uma birra com a sua própria omissão e a sua incapacidade de ser presidente da casa, mas ele tem uma birra com o Mendonça porque é um conflito que vem desde a época em que o Mendonça foi indicado para o Supremo pelo Bolsonaro. O Alcolumbre segurou por 4 meses na CCJ a aprovação do Mendonça. Bom, agora ele criou essa nova birra porque o Mendonça permitiu que houvesse a prorrogação da CPMI do INSS. Essa preparação do Alcolumbre para tentar derrubar no plenário do STF a decisão do Mendonça, eu vou te contar agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que antes de qualquer coisa você se inscreva aqui no nosso canal e deixe o seu like, assim você ajuda a gente a crescer e esse conteúdo a ser mais distribuído. O G1, a Globo, diz o seguinte, que o Alcolumbre, aspas, por sua vez, se irritou e classificou a decisão do Mendonça como uma interferência descabida. Interferência descabida em quê, Alcolumbre? Interferência na sua ineficiência? Bom, isso nunca é descabido. Agora, o Alcolumbre, diz o G1, espera que o plenário derrube a decisão do Mendonça e, nesse cenário, a guerra entre Senado e STF só faz piorar. Bom, a verdade, meus caros, é o seguinte, é que o Alcolumbre, primeiro, ele está errado, porque o STF tem consolidada uma jurisprudência para permitir a instalação de CPIs. Quem pode mais, pode menos. Ou seja, se você pode instalar pelo STF uma CPI ou uma CPMI, é óbvio que você também pode prorrogar. Repito, quem pode mais, pode menos. E também está errado o Alcolumbre, porque o plenário não vai derrubar essa prorrogação do Mendonça. O Mendonça, o que ele está fazendo é de uma esperteza grande. A cabeça do Mendonça funciona da seguinte maneira: se eu mantiver essa decisão da prorrogação só comigo, não levar isso para o plenário, sabe o que vai acontecer? Amanhã vão dizer que eu sou parcial, amanhã vão fazer comigo o que fizeram com o Moro na Lava Jato e vão tentar anular tudo a partir de uma suposta parcialidade minha. Então, quando ele, Mendonça, entrega para o plenário referendar sua decisão, assim como fez com a prisão do Vorcaro, entregando para a segunda turma referendar, ele se blinda desse tipo de acusação. E ele blinda também o caso. Ninguém vai poder acusar o caso, nem ele. E ele expõe a toda a sociedade quem é quem. Na segunda turma, eles não tiveram coragem de livrar o Vorcaro, embora muita gente ali tivesse vontade, inclusive o Gilmar, e votou para manter a prisão. Por quê? Porque essas pessoas agem nos bastidores, essas pessoas agem em reunião secreta, essas pessoas não agem à frente da imprensa, essas pessoas não agem na frente de todos. Quando estão na frente de todos, eles dão decisões que aí disfarçam a sua vontade secreta. E é isso que o Mendonça quer, que eles ali exponham não a sua vontade secreta, mas que eles exponham o seu medo e até mesmo, em alguns casos, a sua covardia de assumir as suas posições e mantenham a prorrogação, assim como mantiveram a prisão do Vorcaro. É isso que espera muito provavelmente o Mendonça e acho que está certo. Se blinda o caso e faz com que cada um exponha-se a público. Se a turminha do STF quiser segurar uma CPI para ninguém investigar o STF, se a turminha do STF
STF quiser livrar o Vorcaro, que dê a cara a bater e mostre-se ao público, mostre quem é quem. E aí eles não mostram. Eles gostam de bastidor. No bastidor eles agem, na frente dos outros eles se calam. E é com isso que o Mendonça conta. E quer saber? O Mendonça tá certo. O Fachin marcou para quinta-feira agora o plenário sobre a prorrogação da CPMI. E aposte comigo. Pode ser que eu erre, tomara que não. Mas acredito mesmo que o plenário vai referendar mais uma vez a decisão do Mendonça e fortalecê-lo dentro do STF. Joga certo, Mendonça. Está jogando certo e... É isso aí, pessoal. E vamos aqui para mais uma notícia. Alex Manente, eleitor não acredita ao governo Lula as melhorias econômicas. Presidente do Cidadania cita isenção do imposto de renda como exemplo de medida sem retorno eleitoral para o Partido dos Trabalhadores. O deputado federal Alex Manente, do Cidadania SP, recém-eleito presidente do partido, avalia que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não consegue converter realizações econômicas em aprovação popular. As pessoas estão muito conscientes que o governo é apenas uma peça da engrenagem, disse Manente ao Poder 360. Pessoal, Manente cita como exemplo a ausência de retorno eleitoral para o governo no aumento da faixa de isenção do imposto de renda de 5 mil. A medida anunciada pelo Executivo como benefício direto ao trabalhador da classe média não teria se traduzido, segundo o deputado, em ganho de popularidade mensurável para Lula. O presidente do Cidadania posicionou a legenda como oposição ao governo federal para o ciclo eleitoral de 2026. O PPS foi o partido que mais combateu o governo Lula 1 e 2. Foi responsável pelos primeiros pedidos de impeachment de Dilma Rousseff. Nós contrapomos aquilo que é chamado de esquerda no nosso país, disse resgatando o histórico da sigla predecessora. O deputado declarou ainda que não vê apoio a Lula dentro de sua federação com o PSDB. Vejo dentro do PSDB, do próprio Cidadania, pessoas que preferem o Flávio Bolsonaro do que Lula, mas não significa que querem Flávio. Sobre o cenário presidencial, Manete abriu espaço para uma terceira via. Há uma ala que defende o Ciro Gomes como... Aí ele viajou, né? Ciro Gomes como candidato presidencial pode ser válido porque já foi nosso candidato do PPS 2 vezes. Foram as 2 melhores eleições do PPS para o Congresso Nacional. Certamente, em qualquer pesquisa, ele vai estar à frente dos candidatos do PSD. Quando ao uso da inteligência artificial na campanha, Manete disse que o TSE está jogando pesado e que considera isso oportuno, dado a pouco conhecimento ainda acumulado sobre os efeitos da tecnologia em processos eleitoral. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Valeu!